Fala galerinha, tudo bem? Sou eu novamente, o professor Adriano Antunes Prates, mas agora na disciplina Programação com Banco de Dados. Esta é a nossa primeira aula e nesta aula a gente vai ver como instalar e configurar um SGBD, ou seja, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que no nosso caso será o MySQL. Não deixem de ler a apostila postada na sala virtual, pois elas têm conceitos teóricos muito importantes para a nossa disciplina. Nas nossas videoaulas, a gente vai ver a parte prática, que é o desenvolvimento de bancos de dados aliado à programação de sistemas utilizando esses bancos de dados. Ok? Vamos lá? Bem, galera, vamos então aqui iniciar nossos estudos práticos da disciplina Programação com Banco de Dados. Primeiramente, a gente precisa instalar um SGBD no nosso ambiente, né? O SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Existem comercialmente várias alternativas, né? A gente pode citar as principais, como o MySQL, que é um SGBD open source, mas também tem a versão comercial, que é paga. Temos outro SGBD muito conhecido, que é o Firebird. Temos o SQL Server da Microsoft, que também é proprietário. Temos o PostgreSQL, o SGBD da Oracle, entre inúmeros outros sistemas gerenciadores de banco de dados, certo? A gente vai fazer uso aqui na nossa disciplina do SGBD MySQL, que é talvez o mais utilizado aí pelos programadores, pelos desenvolvedores, tanto para aplicações da web, né, que mantém aplicações, sites, sistemas online, como também sistemas desktop, sistemas tradicionais de informação, ok? Vamos aqui, nesse começo, aprender a instalar esse SGBD MySQL. A gente tem que fazer o download do banco de dados e a gente vai fazer também o download de uma ferramenta que vai auxiliar a gente a administrar os recursos desse banco de dados. Ok? Vamos lá então? Estamos aqui no ambiente Windows 7. Vamos aqui abrir o navegador Chrome. Novamente. Vamos buscar aqui no Google MySQL. Ele vai nos apresentar aqui, como primeiro resultado, MySQL, ok? E aqui temos o link download do MySQL. Vamos clicar. E aqui a gente tem algumas alternativas de download. Temos aqui download de uma versão empresarial. Essa versão ela é para uso comercial e não é gratuita, não é código aberto, né? Então a gente não vai fazer esse download. Temos aqui uma versão do MySQL para uso em clusters, também não é o nosso caso. E aqui no finalzinho temos aqui, ó, edição comunitária do MySQL. Essa versão está sob licença GPL, ou seja, a gente pode fazer uso à vontade dessa versão, pois ela não é paga, é software livre. Então, ok. Entramos aqui nessa seção de downloads. Temos aqui várias alternativas de download, certo? A gente vai selecionar aquelas que nos interessam. Que é o quê? Que é o MySQL para rodar, né, para ser executado sobre a plataforma Windows. Então, a gente tem aqui um instalador e algumas ferramentas do MySQL para o ambiente Windows. Vamos clicar aqui, botão direito, abrir uma nova guia. Por quê? Porque além desse software, a gente vai precisar desse outro aqui, ó, MySQL Working Bench. Que é o quê? Working Bench é uma ferramenta que irá nos auxiliar a administrar o sistema gerenciador de banco de dados, né? Então ele é usado para projetar eficientemente, gerenciar e documentar esquemas de bancos de dados, né? Que é como é chamado banco de dados aqui no MySQL, esquemas, certo? Então vamos aqui, botão direito, abrir uma nova guia.
Nessa primeira guia, então, a gente tem o quê? O banco de dados em si, o SGBD em si, para ser executado na plataforma Windows. Então, o que a gente quer? A gente quer um instalador, né, o software que vai instalar o MySQL na plataforma Windows. Clicaremos aqui. Ok. Descendo aqui a página, a gente vê aqui duas opções para fazer o download. Percebam que essa primeira é um arquivo bem pequeno, 1.6 megabytes, enquanto que essa segunda opção já é um arquivo bem maior, aproximadamente 378 megabytes. Qual a diferença? É porque essa segunda, com arquivo maior, faz a instalação standalone, ou seja, ele não precisa do computador, né, desse meu computador, estar conectado na internet para poder fazer a instalação. Né? É um pacote que já vem todos os arquivos necessários para fazer a instalação. Enquanto esse primeiro aqui, ele é um instalador que obrigatoriamente necessita estar conectado na internet. Né? Então, se a gente for ver aqui, ó, MySQL Installer Web. Então, na verdade, ele vai puxar os arquivos do MySQL para serem instalados na sua máquina a partir da internet. Ele vai fazendo o download à medida que você está na internet. Esse aqui não. Esse aqui você já baixa tudo de uma vez, instala sem precisar da internet. Fica a critério de vocês. Eu vou preferir baixar aqui ele completo, ok? Vou clicar aqui em download. Vamos vir aqui para uma segunda página, que aqui ele pede para você fazer algum tipo de cadastro, né? Mas vamos ignorar isso. Aqui no finalzinho tem, ó, não, obrigado, quero apenas fazer o download. Então, para simplificar, vamos fazer apenas o download. Vamos ver se vai dar certo. Ok, beleza. Ele vai pedir para salvar aqui, vamos salvar na área de trabalho. Salvando, vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, vamos aqui na nossa segunda aba, que é o que? O MySQL Workbench. Né? Então, mesmo processo. Vamos aqui, ao final, temos aqui plataforma Windows, é a nossa plataforma. E aqui também temos algumas opções. Primeiro, qual que é a versão do nosso Windows? 32 bits ou 64 bits? A gente aprendeu a ver isso lá na aula de Fundamentos de Programação, né? Mas vamos mostrar aqui novamente. Vamos aqui no menu Iniciar. Na opção Computador, clicamos com o botão direito. E vamos aqui em Gerenciar. Opa, desculpa, não é aqui. Mais uma vez. Computador, botão direito. Na verdade é em Propriedades. Propriedades do computador. Então vamos aqui. E aqui sim, temos ó, tipo de sistema nosso aqui. É um sistema operacional de 32 bits. A gente tem que fazer o download da versão correta do instalador, porque senão vai dar algum problema mais à frente. Então aqui, ó, nosso Windows, ele é uma versão de 32 bits. Esse aplicativo ele é relativamente pequeno, 24 megas. Vamos fazer o download. Também aqui ele pede para fazer um cadastro, um login, mas a gente vai dispensar isso. Não, obrigado, apenas faça o download. Ok, vou salvar no mesmo lugar. E perfeito. Eu vou aguardar aqui fazer um download e daqui a pouco eu retorno. Bem, galera, agora que os dois downloads foram concluídos, vamos aqui ver o passo a passo de como instalar o SGBD MySQL. Primeiramente, a gente vai instalar esse pacote principal aqui, que é o MySQL Installer. Para isso, vamos dar um duplo clique. E aguardar a instalação. Opa, deu algum... Ah, sim. Então, olha aqui, foi até bom
esse erro ter acontecido. Eu estou executando uma máquina, um Windows, que eu acabei de instalar. Então, ele está bem simplório, né? E eu acabei de instalar ele e não tem muitas aplicações. E aqui o MySQL está informando que necessita do .NET Framework 4.0. Né? Então, eu preciso instalar esse framework aqui da Microsoft, que é instalado aqui no Windows, e só depois de instalar esse framework que eu vou conseguir instalar o MySQL. Então, ok, vamos solucionar esse problema aqui. Pode ser que com vocês isso não aconteça, no meu aconteceu, então, caso vocês se deparem com esse erro, é bom que vocês já saibam como corrigir. Então, vamos lá, o .NET Framework 4.0. Então, vamos abrir o Mr. Google e procurar .NET Framework 4.0. Ver se a gente encontra download. Então aqui, ó, perfeito. Download Microsoft.NET Framework. Pronto, é isso que a gente precisa. Vamos aqui, acessar essa página. Vamos ver o que temos aqui pela frente. A minha conexão percebe-se que ela não está nos melhores dias. Espero que a conexão de vocês aí esteja melhor do que a minha. Mas com um pouquinho de paciência a gente chega lá. Beleza. Então aqui, .NET, Português Brasil, baixar. Ele é pequeno, não quero baixar mais nada, só ele. O pessoal gosta de empurrar um monte de quinquilharia junto, mas eu só quero o .NET. Ok, vou salvar na área de trabalho, salvar, pronto, ele é bem pequeno, provavelmente é um instalador web, por ser tão pequeno assim. Então vamos clicar 2 vezes. Deseja executar, sim. E, ok, Microsoft.NET. Aceito os termos do contrato, mesmo sem ler. E, como eu previa, ele é um instalador baseado em conexão de internet. Necessita de 41 MB. Então eu vou deixar instalando aqui e daqui a pouco eu retorno o vídeo. Bem, então aqui chegamos ao final da instalação do Framework .NET. A instalação foi concluída com sucesso. Ok. E agora vamos voltar àquele passo inicial. Ver se agora sim conseguimos instalar o SGBD MySQL. Duplo clique. Vamos ver. Ok, agora parece que passou o erro. Deseja executar? Sim. Vamos ver o que temos pela frente. Deseja permitir? Novamente sim. Ok, agora parece que vai. Então temos aqui termos da licença, eu aceito, vou confiar em você, Next. Selecione o tipo de instalação que você vai desejar. Então vamos colocar aqui a opção Default, né, que é uma opção de desenvolvedor. Então vou instalar esse ambiente MySQL como se eu estivesse desenvolvendo alguma aplicação que utilizará esse banco de dados. Tem outras opções, que é instalar esse MySQL como um servidor de banco de dados, como apenas um cliente que vai usar um sistema, né, em instalação completa com todos os recursos, ou então a gente escolher quais recursos a gente quer. Vamos pela opção Default. Então, como a gente vai desenvolver programas,
usando o banco de dados MySQL, então a nossa opção é instalar uma máquina de desenvolvimento. E aqui tem tudo que ele vai instalar. Next. Deseja realmente continuar? Sim. Então está aqui tudo que ele está pronto para instalar, né? Então o que ele vai instalar? Ele vai instalar o MySQL Server, ele vai instalar um notificador, né, para informar como que está o status do servidor MySQL, né, desse servidor de banco de dados. Alguns conectores aqui para algumas linguagens, então olhem só, a gente vai ver isso mais à frente. Né? Por exemplo, a gente vai usar esse conector JJ para conectar nossos algoritmos em Java, nossos programas escritos em Java, com esse banco de dados MySQL. Então, para conectar a nossa aplicação com o banco de dados, a gente vai ter que fazer uso desse recurso aqui, ó, connector/J, né? Então, o conector para a linguagem Java, connector/C++, é o conector padrão para programas desenvolvidos em C++. A mesma coisa C, a mesma coisa .NET, né? OBDC, que é um caso mais geral, né? Qualquer linguagem pode conectar banco de dados através desse recurso ODBC. Então ele já traz aqui vários conectores, juntamente aqui com esse pacote do MySQL Server. Documentação, exemplos, né? Ok. Vamos instalar isso tudo. Execute. E aqui está o progresso. Vamos acompanhar aqui passo a passo. MySQL Server foi instalado com sucesso, completo. Agora estamos instalando o notificador MySQL. Ok, também com sucesso. Os conectores ODBC, C++, J ou J. Ok, conector para a plataforma .NET da Microsoft. Ok, conector para C, provavelmente a linguagem C. Ok, documentação e alguns exemplos e amostras do MySQL. Bacana. Next. E aí, depois de instalado, a gente vai configurar o MySQL Server. Essa é uma etapa muito importante. Vamos lá, Next. Então, ó, vamos configurar o servidor MySQL. Primeiramente, ele pergunta qual é o tipo de configuração. Então, como a gente informou no começo, essa vai ser uma máquina de desenvolvimento de aplicações. Então, Development Machine. Né? A gente vai desenvolver aplicações usando banco de dados MySQL. Ok. Conectividade. Como que as minhas aplicações irão enxergar o MySQL? Então, o MySQL vai ser conectado através da rede de comunicação, da rede de dados do meu ambiente. Né? A rede de dados nossa, né? TCP/IP, a rede TCP/IP. Nesse aqui a gente não precisa entrar muito em detalhes. E a porta que o MySQL Server irá utilizar para enviar e receber dados. Né? Então, a porta padrão do MySQL é a 3306. A gente não é aconselhável mexer nesses parâmetros. Então, vamos deixar aqui o que já tiver como default, né? Como padrão. Temos aqui a solicitação de senha. Né? Então, a senha do usuário root, que é o usuário administrador do banco de dados. O usuário root é o todo-poderoso, é o que tem acesso a todos os recursos
do meu servidor MySQL. Então essa senha aqui ela tem que ser bem segura. No nosso caso, como a gente está só aprendendo a configurar, eu vou com uma senha simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem escolher a de vocês. Ele até mostra aqui, ó, interessante, a força da senha está bem fraca, então ele recomenda você usar uma senha melhorzinha. No nosso caso aqui, isso não vem ao caso. Então, senha do usuário root MySQL, a senha novamente para confirmar, e aqui se eu quiser adicionar mais usuários. Então, vamos colocar aqui, ó, usuário Adriano. Vou pôr aqui uma senha, a mesma senha, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aqui eu poderia colocar vários usuários. E aqui eu configurei, né, como dbadmin. Eu também sou um administrador do banco de dados. Ok. Próximo. Configurar o MySQL Server como um serviço do Windows. Se eu deixar essa opção ativa, o MySQL vai ser configurado como um serviço do Windows padrão, né? Um serviço padrão do Windows. Bacana, vamos deixar. E se eu quero que o serviço, né, MySQL Server seja iniciado juntamente com o Windows, né, juntamente com a inicialização do sistema Windows, então eu devo deixar marcado aqui. O meu servidor sempre vai estar ativo com o meu sistema ativo. Next. E aqui vamos ver se as configurações estão ok. Execute. Vamos ver aqui, ó. Ele parou o servidor, escreveu o arquivo de configuração, atualizou o firewall, ajustou serviços, inicializou o banco de dados, inicializou o servidor, aplicou as configurações de segurança, criou as contas de usuário, root e aquela conta Adriano, e atualizou o menu iniciar do Windows. Ok. Então, ó, o MySQL Server já está configurado. E aqui tem sempre algumas amostras e exemplos. Vamos também configurar isso. Então, ó, MySQL Server 5.7.11 na arquitetura x86 de 32 bits está em execução, está rodando. Ok. Vamos ver se o usuário root está conectando. Então, ó, conexão realizada com sucesso. Então, beleza. Isso aqui fica a critério de vocês. Se eu executar esses scripts aqui, o SGBD ele vai já criar alguns bancos de dados de exemplo no meu MySQL, no meu servidor. Então vamos executar aqui. A gente vai ver que ele já vai aparecer, né, já vai estar disponível alguns bancos de dados lá para a gente poder brincar, para a gente poder trabalhar, como exemplo. Finish. Então as duas configurações realizadas com sucesso. Next. E a instalação foi terminada com sucesso. Finish. Bacana? Após instalado o servidor MySQL, vamos agora ver como é a instalação dessa ferramenta aqui, auxiliar, chamada Workbench. Como eu disse, essa aplicação ela é útil, pois ela vai ser de grande valia para a administração do servidor MySQL, como a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos instalar. Duplo clique, executar. Opa! Mais um pré-requisito para instalá-lo. Vamos lá. MySQL Workbench requer Visual C++ 2013 Package. Então, vamos... aqui ele tem o Download pré-requisitos. Então, vamos clicar aqui e ver se corrige essa falha. Ele vai abrir aqui uma página.
Parece que vai dar sim. Então, ó, Microsoft Visual C++, esse camarada aqui. Então vamos clicar e ver o que acontece. Se no caso de vocês não acontecer esse erro, então vocês não vão precisar fazer esse download, né? Não vai ter esse incômodo. Caso aconteça, então vocês já sabem como resolver. Aqui, vamos ver aqui. Opa. Não tem português, então vai em inglês mesmo. Download. O que eu quero? Aqui, sim. Então, qual é a arquitetura do meu sistema operacional? A gente já viu que ela é 32 bits, né? Meu Windows é 32 bits. Então, 32 bits é a arquitetura x86. Então, é esse que eu tenho que instalar. Ok? Se for 64 bits, então seria esse. A ARM é para outro tipo de arquitetura. Não é comum. Ok, então vamos ver. Download, sim. Como ele é pequeno, vamos esperar aqui concluir. Vamos já instalá-lo. Exibir todos os downloads. Então está aqui o camarada. Duplo clique. Ok. Não é um aplicativo Win32 válido. ARM? Não, mas não foi ARM. Será que eu fiz errado? Vamos voltar aqui. Download. Eu quero x86. Quero o download do x86. Agora sim. Download do x86. x86 é a arquitetura de sistemas de 32 bits, né? Como a gente viu anteriormente, o nosso ambiente Windows ele é de 32 bits. Então eu tenho que fazer a instalação do executável para essa arquitetura de 32 bits, que é a arquitetura x86. Então, não sei porquê, ele baixou aqui primeiro a arquitetura ARM ou ARM. Tá? Ignora. Então, esse cara aqui é o importante, é o que nos interessa. Se vocês estiverem utilizando um sistema operacional de 64 bits, então a arquitetura do seu hardware, né, da sua máquina, né, é a x64, x64. Então, basta você fazer um download do executável correto. Pronto, ok. Vamos clicar aqui nessa pastinha, que aí ele trouxe aqui. Ok. Então, Microsoft Visual C++ 2013. Duplo clique. Vamos ver se agora a gente instala sem problema. Vamos aguardar. Cadê você, camarada? Executar. Sim, aceito.
os termos da licença e vou instalar. Fazer alterações sim. Pronto, rapidinho ele instalou aqui e com sucesso. Vamos fechar e agora sim, vamos tentar novamente instalar nossa ferramenta Workbench. Executar. Ok. Sem problema algum. Next. O local, né, o caminho onde ele vai instalar esse programa. Next. Instalação completa. Next. E, finalmente, instalar. Instalação finalizada com sucesso. Executar o MySQL Workbench agora? Sim, vamos executar. Vamos ver aqui a cara do MySQL Workbench. Então aqui ele já executou. Vamos aumentar aqui a tela. Então olha só que bacana. Ele já traz para você, já traz aqui para a gente, a instância local do MySQL que foi instalada nesse ambiente. Então ó, percebam aqui, ó, MySQL 57 é o apelido que ele deu, usuário root e a porta de comunicação que ele está ouvindo é a 3306. Vamos clicar aqui e conectar o Workbench ao nosso servidor MySQL. Então, ó, usuário root, qual que é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você desejar salvar a senha, então vamos deixar isso aqui marcado. Ok. Vamos ver se ele consegue conectar. Conseguiu conectar. Bacana. Deixa eu organizar melhor aqui a nossa tela. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem aqui várias opções à nossa esquerda, certo? Então, ó, o status do servidor MySQL. Então, ó, o servidor está rodando, running. Tem aqui algumas estatísticas de tráfego, né? Conexões, eficiência, várias opções aqui, conexões de clientes. Então temos aqui quais os clientes que estão conectados no nosso servidor MySQL, usuários, quais são os usuários do nosso servidor. Então, lembram do usuário Adriano que eu criei? Então tá aqui, ó, usuário Adriano. Também aqui, se eu quiser mudar a senha dele, tenho todas essas opções, usuário root, algumas variáveis aqui do servidor MySQL, né? Aqui são configurações mais avançadas, performance. Então a gente tem aqui algumas métricas de performance, eficiência, né? Consumo de memória, consumo de processador. Então perceba que esse ambiente, essa ferramenta MySQL Workbench, ela é bem completa. Ela nos oferece várias opções de administração do nosso servidor MySQL, nosso servidor de banco de dados. Além disso, ela é uma excelente ferramenta para facilitar a nossa vida enquanto desenvolvedor. Por quê, professor? Porque a gente vai conseguir criar aqui, através desse Workbench, de maneira bem fácil, de maneira bem simples, criar bancos de dados, criar tabelas, fazer consultas, fazer inserções, fazer exclusões, tudo isso através de um ambiente mais simples, né? De um ambiente mais fácil de se trabalhar, certo? E aqui estão os nossos bancos de dados, ó. Tem 3 bancos de dados aqui. No MySQL, ele denomina um banco de dados com esse nome aqui, ó, esquema. Né? Então, um esquema para o MySQL é um banco de dados. Um banco de dados, como esse aqui, ó, Word, ele pode possuir várias tabelas. Então, ó, se eu clicar aqui em tabelas, então aqui, ó, tabela cidade, tabela country language, né? Então seria cidades, países e a língua falada naqueles países. Então percebam que esses bancos de dados aqui que foram criados,
foram triados a partir daquelas amostras, né, daqueles exemplos que foram mostrados para a gente, foram disponibilizados para a gente durante a instalação do MySQL, do servidor MySQL. Então, ó, vamos aqui em cidade, e aqui ó, em cidade, a última opção é uma tabelinha, tá vendo? É um quadradinho. Se a gente clicar, então ó, o que vai acontecer? Ele vai mostrar, o MySQL Workbench, ele vai mostrar para a gente o conteúdo dessa tabela. Então, ó, percebam aqui várias cidades, né? Então, cidades, o código do país, o distrito e a população, né? Então, bacana. Isso aqui foi alimentado, como eu disse, a partir de um script de exemplo, né, que já povoou, né? Esse é um termo comum, povoou o banco de dados, né? O banco de dados Word com essas três tabelas, City, Country e Country Language. Temos aqui Belo Horizonte, país Brasil, o estado, né, o distrito Minas Gerais, a população aqui de 2 milhões e um pouco mais. Beleza? Como o propósito nosso é aprender aqui do zero, né, partindo do pressuposto que ninguém conhece ainda como trabalhar com banco de dados, então a gente não vai utilizar esses bancos de dados aqui que já estão povoados, né? Então a gente vai começar um banco de dados do zero. Então vamos fechar essa aba aqui, ok? Vamos fechar também essa aba aqui de administração. E aqui a gente tem aqui um documento aqui vazio, em branco, né? Então carry 1, né? Carry é um termo em inglês que, se a gente fosse traduzir, seria algo como consultem, né? Então a gente vai executar algum comando SQL, lembrando que SQL é Structured Query Language, né? Então, linguagem de consulta estruturada. Então, o SQL, então só para exemplificar aqui, existem nele dois tipos de comandos, né? Comandos DDL e comandos DML, né? O que é DDL, né? Então, DDL significa linguagem de definição de dados. São comandos que vão triar, alterar ou excluir bancos de dados ou tabelas dentro de banco de dados, né? Então, dentro dos comandos DDL, a gente tem os três principais comandos, que é o create, para criar, o alter, que é para fazer alguma modificação, e o drop, que é para excluir algum banco de dados ou alguma tabela dentro de um banco de dados. Correto? Então, mais uma vez, as expressões, né, os comandos DDL da linguagem SQL são comandos para definição de dados, né? O que é definição de dados? É definir aonde que os dados serão inseridos, né? Então, banco de dados, criar banco de dados, ou criar tabelas dentro de banco de dados. O DML, por sua vez, são uma outra classe de comandos, né? Uma outra classe de instruções, que é uma linguagem de manipulação de dados. Então, o DML é uma linguagem de manipulação de dados. Né? Que dados são eles? São as informações que a gente vai inserir no banco de dados. Né? São aqueles conteúdos que realmente são válidos, são importantes para nós, importantes para o sistema. Né? Então a gente tem 4 principais comandos dentro dessa classe de comandos DML, dentro dessa especificação DML. Os 4 comandos principais são select, para consultar dados, insert, para inserir dados, update, para atualizar dados, e o delete, para excluir dados dentro de nossas tabelas. Então, DML é uma linguagem de manipulação de dados. E dentro dessa linguagem, a gente tem 4 principais comandos: select, insert, update e delete. Obviamente, para a gente executar instruções DML, a gente precisa ter dados povoados. E esses dados, eles são povoados aonde?
em um banco de dados e em uma tabela dentro desse banco de dados. Para criar essas tabelas e esses bancos de dados, então a gente tem que fazer uso de instruções DDL, ok? Que é o que a gente vai fazer aqui primeiramente. Então a gente vai triar banco de dados, depois a gente vai triar tabelas, e só depois de triar tabelas dentro de banco de dados, a gente vai inserir o quê? A gente vai fazer o insert dos nossos conteúdos válidos, né? A gente vai manipular os dados úteis que a gente acha interessante aí no armazenar no banco de dados, ok? Então vamos lá, vamos começar nossos comandos SQL aqui. Então, primeiramente, antes de criar o nosso banco de dados, vamos excluir esses bancos de dados aqui que são de exemplos, uma vez que a gente não vai utilizar eles. Então, qual seria o comando SQL para excluir todo um banco de dados? Então, comando drop. O que eu quero excluir? Não é um banco de dados? Então, drop database. Qual banco de dados eu quero excluir? Então, vamos supor que eu quero excluir esse banco de dados aqui, Word. Então, drop database, Word. Percebam que ele já completa o código para a gente, né? É uma facilidade dessa ferramenta. Então, ó, percebam novamente, vou pôr só o W, então ele já vai falar aqui, ó, banco de dados Word. Então, esse comando aqui, quando eu executar esse comando, ele vai apagar todo esse banco de dados aqui. Apagar todo o banco de dados, inclusive essas tabelas aqui, ou seja, estou apagando tudo. Então é um comando assim, que a gente tem que saber muito bem executar para não ter algum problema, né? Então como que eu executo esse comando? Esse raiozinho aqui, ó. Então esse raiozinho, percebam que quando clicar, vai sumir, vai ser excluído da lista aqui de banco de dados esse Word. Então vamos executar, ok. Então, ó, percebam, ó, drop database Word. Ele executou e apagou. Já era, morreu, né? Vamos excluir esse outro banco de dados aqui, ó, Sakila, que também é um exemplo de banco de dados. Então, drop database, Sakila, executar e ok, apagou, excluiu, morreu. Eu posso excluir esse banco de dados sys? Esse aqui não. Esse aqui não é recomendável apagar. Por quê? Porque esse banco de dados é um banco de dados de controle do meu SGBD, certo? Então, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver a tabela, são informações de controle. Então, não recomendo apagar esse banco de dados sys. Bacana? Vamos deixar ele aí. Beleza. Nosso banco de dados, né, nosso servidor SGBD, está limpo agora. Não tem nenhum banco de dados aqui nesse servidor meu. Então, para a gente poder trabalhar, a gente tem que criar um banco de dados. Qual é o comando DDL para a criação de banco de dados? Acertou quem falou create. Então, create. O que eu quero criar? Um banco de dados. Então, create database. E a gente vai pôr aqui um nome para esse banco de dados. Então, vamos colocar o nome assim, ó. Test database. TestDB. Então, create database TestDB. E executar esse comando. Esquecemos de pôr o ponto e vírgula final aqui. Então, vamos atualizar aqui. Está aí, ó, o nosso banco de dados TestDB. Beleza? Então, como em um algoritmo, toda instrução SQL tem que ser finalizada com um ponto e vírgula, certo? Criamos aqui o banco de dados TestDB. Está aqui o nosso TestDB. Não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma visão, não tem nada ainda. Somente a estrutura do banco de dados foi criada. Professor, mas não tem outra forma de criar banco de dados usando essa ferramenta MySQL Workbench? Sim, tem. Como? Basta clicar aqui no botão direito e, olhem só, Create Schema. Então, ele pergunta aqui o nome.
Então vamos colocar aqui o nome novo DB, certo? E aplicar. Ok? Tá aqui a instrução SQL, né? Pode ser create esquema, pode ser create database, né? Tanto faz. Aplica. Finish. Então, percebam que ele também criou aqui, ó, um banco de dados vazio. Da mesma maneira que para excluir, eu posso usar o comando drop database novo DB, ele vai excluir esse, ou eu posso simplesmente o quê? Clicar no botão direito e fazer o quê? O drop. Drop esquema, drop now, pronto, excluiu. Essa é a vantagem de se trabalhar com uma ferramenta como esta, como o MySQL Workbench. Porque a gente não fica refém de conhecer todos os comandos da linguagem SQL, né? Existe aqui uma interface gráfica que permite a gente manipular de maneira mais simples as possibilidades que o servidor MySQL nos oferece, certo? Da mesma maneira que a gente cria bancos de dados através de comandos create database, a gente poderia criar tabelas, né? Criar tabelas dentro desse banco de dados usando o comando create table, né? Então, ao invés de ser create database, seria create table. E aqui a gente especificaria, né, faria as especificações das tabelas que a gente vai criar dentro do nosso banco de dados. Entretanto, a gente vai usar o recurso aqui do MySQL Workbench, né? Então, a gente vai criar tabelas a partir desse recurso aqui, ó. Botão direito sobre Tables. Então, ó, meu banco de dados, testDB. Dentro do banco de dados, eu tenho Tables, tabelas desse banco de dados. Então, para criar uma tabela, eu vou clicar no botão direito e fazer o quê? Create Table. E, através de uma interface visual, eu vou conseguir criar as minhas tabelas, ok?